Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma resenha de livros. E o livro dessa resenha de hoje vai ser sobre a cultura do jejum. Se você não leu esse livro, então fica até o fim, pois você vai ver se realmente é válido ler esse livro, se realmente é necessário para você ler esse livro. E se caso você leu, fica aqui também, pois eu trarei algumas reflexões, alguns comentários sobre o livro, sobre o autor. Então fique até o fim. Então, gente, já começo dizendo que eu não me arrependi de ler nenhuma página desse livro. Eu comprei esse livro com o intuito de me incentivar a fazer jejum, porque como cristã nós sabemos a importância do jejum. E eu tinha ainda algumas dúvidas sobre o jejum e também eu não ainda consegui ter essa cultura do jejum que o livro fala. Eu ainda não consigo ter bem, infelizmente, eu falo isso com vergonha, mas eu ainda não consegui ter bem a prática do jejum. Ai, Luiz, você nunca jejuou na vida? Já jejuei, mas eu, como cristã, preciso jejuar mais. E que bom que eu terminei de ler esse livro já no início desse ano de 2026. Era pra eu ter terminado no final de 2025, mas acabou que eu não consegui e terminei agora no início de 2026, pois já vai me ajudar a mudar meus hábitos desse ano de 2026 e me ajudar também a incentivar esse ano de 2026, colocar em prática essa cultura do jejum e jejuar mais, ter esse hábito de jejuar mais. E foi para isso que eu li esse livro. Quero dizer que sim, ele trouxe incentivo, inspiração para jejuar, tirou minhas dúvidas a respeito sobre o jejum e me trouxe muita motivação para jejuar. Eu tenho certeza que também vai trazer para você. Se você espera isso, eu tenho certeza que também vai trazer para você. Então, gente, o autor do livro é Luciano Subirá. Ele é pastor, é pregador da palavra. Eu gosto muito de ouvir as pregações dele, já ouvi algumas. E ele também é autor do best-seller Até Que Nada Mais Importe. Eu acho que é esse o nome, eu me esqueci, mas esse livro também tá na minha lista. Esse livro é muito bem falado, já ouvi falar muito bem dele. E ele também tá na minha lista, espero muito ler também esse ano, esse livro. Mas a cultura do jejum foi a minha meu primeiro contato com a escrita do Luciano Subirá. E eu amei, gente. Eu quero dizer que a escrita dele é objetiva. É uma escrita que você consegue compreender bem o que ele traz. Não fica nenhuma dúvida, ele é muito claro na sua escrita, no que ele quer falar, no que ele quer trazer, no que ele quer passar. Então, a escrita dele é muito fácil, é muito simples de compreender. E a forma que ele escreve, que ele traz os ensinamentos, é uma forma que te confronta, é uma forma que te faz parar para refletir. Esse livro é um livro de ensino que você para refletir, que você para absorver. Então, é muito boa a escrita do Luciano Subirá e eu quero ler muitos outros livros dele. Mas vamos falar agora sobre a cultura do jejum. E sim, gente, eu continuo dizendo que eu ainda tô me acostumando a olhar pra câmera, que eu fico no costume de querer olhar pra mim, mas eu tenho que olhar pra câmera. Mas vamos falar agora sobre esse livro. Então, gente, ele tem 12 capítulos o livro e deixa eu ver aqui, são 266 páginas, mas deixa eu falar pra vocês que esse livro é uma leitura que ela é um pouco extensa, né? 266 eu já acho assim, quase chegando perto de 300, eu já acho um pouco extenso para livro de ensino, né? Porque é melhor ler, é mais fácil, na verdade, ler livros de ficção assim, com mais páginas. Já de ensino já não é tão fácil, mas eu quero dizer que esse livro é muito bom de ler. É um livro de ensino que, tipo assim, eu tinha saudade de ler. Às vezes eu não tinha tempo pra ler, ficava meio corrido, não conseguia pegar o livro. Eu tinha saudade de ler o livro. É um livro que realmente dá vontade de ler, dá vontade de continuar. Então, já pra você saber que a leitura dele é muito boa. É uma leitura muito fácil, uma leitura muito prática. Porque o Luciano, ele traz exemplos, ele traz muita informação, ele traz frases externas de outros autores, de outros escritores. Ele traz muito conteúdo bíblico, muitos versículos bíblicos, muitas experiências dele, experiências de outras pessoas que ele conheceu. Então é um livro que tem muito conteúdo bom, principalmente por se tratar de conteúdos também bíblicos. Então vamos falar agora sobre alguns assuntos que o livro aborda, sem te dar tanto spoiler, tanta informação para você que ainda vai ler. Gente, o pastor Luciano, ele vai trazer o jejum na visão de Jesus,
o jejum na vida de Jesus. Ele vai falar da importância do jejum. Ele fala também o jejum na vida de pessoas da Bíblia, de personagens bíblicos. Ele traz muitos exemplos. Ele traz o jejum na vida como exemplo de pessoas conhecidas deles, de pregadores, de avivalistas, de homens e mulheres de Deus. Ele traz muitos exemplos do jejum, então é muito legal as histórias que ele compartilha, as experiências dessas pessoas que ele compartilha e também experiências dele sobre o jejum. Outra visão que o Luciano também vai trazer, e uma visão muito interessante, é a visão científica. Gente, por eu ser assim magrinha, né, eu tinha medo, na verdade, eu tinha essas dúvidas, meu Deus, será que faz bem pra mim jejuar? Eu sou tão magra. Mas ele vai falar que o nosso corpo, ele é preparado, ele é adaptado para isso, para passar fome, né? Ele vai explicar bem sobre o glicogênio, sobre as reservas de energia do nosso corpo. E ele vai trazer também um médico amigo dele, gente, que sempre ajudava ele, dava conselhos e ajudava ele nesse tempo de jejum. Então ele traz muitos comentários. O último capítulo vai ser esse apêndice só de um médico tirando a dúvida sobre o jejum, sobre os efeitos que ele causa no corpo. Então é muito interessante porque a gente tem uma visão bíblica do jejum e temos também a visão científica do jejum. Então ele tira as dúvidas da visão bíblica e as dúvidas da visão científica do jejum. Então por isso que esse livro, gente, é tão rico em conteúdo, é tão rico em conhecimento. Pois temos o pastor Luciano, que é teólogo, super estudioso da Bíblia, que tem experiência com Deus, mas nós também temos um médico que sabe e entende do corpo humano, entende bem sobre a alimentação, do que faz bem, do que faz mal. Então, é um livro que, gente, dá aula. Eu acho que assim, eu acredito que todo mundo que lê esse livro pode dar uma palestra sobre o jejum, porque tem tudo muito bem explicado. Ele fala sobre o objetivo do jejum, as motivações do jejum, os efeitos do jejum, tanto na área física, na área espiritual. Então, eu acredito que quem lê esse livro vai poder saber responder qualquer pergunta sobre o jejum, pois ele aborda muitos temas, ele aborda muito bem, muito, muito profundo cada área do jejum, cada parte do jejum, todas as dúvidas do jejum. Tem uma parte que ele só responde perguntas e dúvidas sobre o jejum. Então, é um livro que realmente tira as dúvidas. Se você tem dúvidas sobre o jejum, compre esse livro, que vai tirar muitas das suas dúvidas sobre o jejum. Traz muito conhecimento sobre coisas que eu não sabia sobre o jejum, tanto na área espiritual, na área física. Então é um livro que é rico em conhecimento. Outro assunto muito interessante que o Luciano ele vai abordar no livro é os tipos de jejum, como por exemplo, o jejum prolongado, o jejum de 12 horas, o jejum que tem mais de 12 horas, o jejum de 3 dias, o jejum de 24 horas, o jejum de 40 dias. Ele aborda os tipos de jejum, o jejum parcial. Ele vai falar sobre vários tipos de jejum, tirar dúvida. Então, ele já mostra o jejum que você tem que começar fazendo. Se você está começando, é bom você fazer o jejum ali de algumas horas, depois você vai para o de 24 horas. Então, você vai progredindo, vai permitindo que o seu corpo vá se adaptando. Então, ele dá muitas dicas, muitos conselhos para nós que estamos iniciando o jejum. Eu, como por exemplo, então eu quero iniciar essa cultura do jejum. Não que eu nunca jejuei, tá, gente? Mas eu quero iniciar essa cultura do jejum. E é isso que ele incentiva bastante, a cultura do jejum. Você ter a prática de jejuar. Você ser um cristão que jejua, assim, diariamente, continuamente, sabe? Não jejuar assim de uma vez ou outra, mas ter essa cultura, esse hábito de jejuar. Ele incentiva, motiva muito. E isso foi muito bom pra mim, gente, de verdade. Enfim, gente, foi um livro que eu aproveitei muito, muito bem a leitura. Eu espero guardar cada ensinamento. E é muito interessante porque ele não fala somente sobre o jejum, ele aborda também outros temas na vida espiritual. Eu saí com muitos aprendizados, não só sobre o jejum, mas ele fala muito sobre a intimidade com Deus, sobre a oração, sobre as motivações do nosso coração, sobre o interesse do nosso coração. Fazemos por quê? Qual recompensa estamos esperando? Estamos querendo ser vistos por quem? Ele aborda muitos assuntos interessantes e importantes para a vida espiritual, para a vida do cristão. Então, vale muito a pena ler esse livro. Se você está na dúvida de qual livro comprar, se você entrou aqui na curiosidade de saber
Se vale a pena ler esse livro, eu quero dizer que realmente vale a pena cada página. Cada página vale a pena. Mas agora eu vou ler algumas frases que você sabe que eu gosto de marcar, de escrever algumas frases assim principais pra mim. Frases assim, pra mim top, 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 que eu posso voltar e encontrar rapidinho. Aí eu escrevo assim na capa de dentro do livro. Eu tive que escrever até aqui, gente, porque tinha muita coisa. E agora eu vou ler, trazer algumas reflexões de algumas frases que eu anotei que você precisa ouvir pra gente terminar, concluir o vídeo. Na história do povo cristão, o reavivamento aparece quando as pessoas buscam a Deus por meio da oração e do jejum. Jesus falou sobre jejum, ele jejuou e ele ensinou como jejuar. Ele espera que todo seu seguidor faça o mesmo. Deixa eu ver aqui mais uma frase. Não jejuamos para ganhar alguma coisa, jejuamos para nos conectar com o nosso Deus sobrenatural. Outra frase. O objetivo do jejum é mortificar a carne e buscar a Deus de forma ainda mais intensa. Você não jejua para chamar a atenção de Deus, mas porque Ele chamou a sua atenção, ou seja, o anseio por Deus, a fome, sede por Deus. E por fim, o principal objetivo do jejum é buscar a Deus. Então, se você quer viver essa cultura do jejum, eu tenho certeza que esse livro vai te incentivar, vai te motivar, assim como tem me incentivado, assim como tem me motivado. E eu creio, em nome de Jesus, que nesse ano de 2026 eu vou viver a cultura do jejum. Você também pode viver a cultura do jejum para assim buscar se aproximar mais de Deus e viver o sobrenatural dele, conhecê-lo, tê-lo mais de perto. O jejum com certeza é uma ferramenta, como a oração, que nos ajuda nessa vida consagrada ao Senhor. E nós não podemos excluir, ignorar e negligenciar essa prática que o próprio Jesus teve essa prática do jejum. Então, que nós possamos também segui-lo nesse exemplo. Em todos os exemplos, nós possamos seguir a Cristo. E também no exemplo do jejum. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Pode ter certeza que esse ano de 2026 vai ter mais outras resenhas. Vou estar gravando mais resenha. Acompanhe o canal, as resenhas que virão, os demais vídeos. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até os próximos vídeos.